noite. Espera aí que está com uma imagem errada aí, deixa eu tirar a imagem. Aí. Ai, ai. Boa noite, Angélica. Que bom. Boa noite. Boa noite, Padre Glênio. Boa noite, bom. E estamos aí com um casal convidado. Bem-vindos, Almir e Susana. Obrigado mesmo pela disponibilidade de vocês. Né? Que, aliás, já estão famosos, já tem recado até para o Almir aqui. Né? Abraço no Almir, com muita saudade. Né? Nossos papos, educadores Paulo Freire, prazer em rever você aqui. Né? Nossa, é um prazer, Nossa, faz tempo. Mas a gente encontra pessoas muito especiais, né? Não só no estudo, mas acho que na vida proporciona isso, a gente crescer sempre mais. E o Mário é um destes. Aliás, então, você faz grupo de estudo, eu trabalhei muito tempo. O Mário é um grande amigo mesmo. Nós ainda estamos com poucas pessoas, estão chegando, né? Mas eu queria só ir dando uma contextualizada, colocou o tema, né, do papel da mulher na sociedade, né? E, coincidentemente, né, eu acho que a gente escolheu o tema que vínhamos falando de diversidade, e é uma coisa que nunca se trata, né, o tema da mulher como uma questão da diversidade, mas temos isso historicamente, né? E, coincidentemente, esta semana aconteceram duas coisas que têm a ver com a mulher. Né? Uma delas é que eu descobri que essa semana faz 61 anos da pílula anticoncepcional, que é considerado um dos marcos no papel da mulher. Né? Ela pôde, inclusive, escolher, né, gerir ou não gerir, e uma relação sexual, inclusive. Né? Sempre lembrando que se considera na evolução da mulher a década de 60 o segundo momento, né? Cadê o segundo momento na evolução dessa coisa? Porque começou lá na Revolução Industrial, no começo do século passado, quando se instalou a indústria e as mulheres começaram a ir trabalhar, né? E com a Primeira e a Segunda Guerra elas tiveram que ocupar uma mudança, né? Depois, a gente pode considerar que nos últimos 20 anos, talvez dos anos 90 para cá, né, se começou um pouco mais a discutir direito da mulher, né, descobriu que a mulher ganhava menos que o homem, né, que as carreiras das mulheres eram mais procuradas que as dos homens, né, e começa muito a questão de jornada dupla, de casamento, e as mulheres ficando responsáveis. A gente tem muito tempo de história. E esta semana nós vimos todos os noticiários falando do Afeganistão, e a principal preocupação é com as mulheres afegãs, a questão do poder tentando reprimir a participação da mulher. Né? Então, temos muitos assuntos. Né? E eu queria começar, para a gente ir esquentando devagarzinho, né? Falar um pouquinho do trabalho, do currículo, começando pelo Almir. O Almir é bacharel e licenciado em filosofia, é pedagogo, orientador filosófico, membro da cooperativa de professores Cipó Educação e participa de grupos do Paulo Freire, né, no Instituto Mônica Ayuso. A Susana, que coisa! Primeiro, você é mãe de 3 e avó de 2. E é legal ter isso no currículo, né? Porque já é um trabalho triplicado. Você é artesã, né? Árbitra de atletismo na Confederação Brasileira de Atletismo, árbitra de natação na Federação Paulista. Primeiro, né? Mulher ser árbitra já é uma conquista. Árbitra de natação e atletismo paralímpico na Confederação Brasileira de Paradesporto, licenciada em Educação Física, bacharel em Educação Física, pós-graduada em Terapias Integrativas Ayurvedas e
professora de educação especial. Nossa, mulher tem que ter currículo desse tamanho para conseguir um espaço. Quase isso. O meu currículo é super humilde, tá? Não, que isso. Eu não tenho tanta coisa assim ainda. O currículo é conquista, né? Conquista. Sim, verdade. Eu sou graduada em Publicidade e Propaganda e me formei recentemente em Engenharia em especialista em Produtos e Serviços, né? Fiz pela Poli-USP. Então, eu nem recebi meu diploma ainda, né? Eu apresentei minha monografia vai fazer um mês, e aí fui aprovada, né? Graças a Deus. E estou esperando aí todos os documentos aí para receber, para oficializar isso. Não, mas conta o seu que tem a ver com o nosso tema. O que você fez? Sim. Então, a minha especialização, né, por ser produtos e serviços, a monografia, a gente tinha que desenvolver um produto ou um serviço. E nesse caso, eu trabalho já em desenvolvimento de produtos hoje, produtos para beleza, né, mas eu quis fugir um pouco disso e quis fazer algo mais, assim, solidário, né. Então, eu desenvolvi no caso, uma plataforma que não existe, tá, é uma ideia. Então, eu desenvolvi uma ideia de uma plataforma que ajudaria mulheres e a comunidade LGBTQI em questões de auxílio psicológico e jurídico. E também de pessoas que quisessem conversar com elas, né? Trocar informações ou trocar, assim, às vezes eu sofri alguma coisa e já estou bem com isso, mas eu posso ajudar aquele que está sofrendo agora. Então, a ideia da minha plataforma seria isso, acolher essas pessoas necessitadas, que no caso são mulheres e a comunidade LGBTQI. Algum comentário, Padre Glênio? Não, eu gostaria muito que o Almir e a Suzana falassem bastante deles agora. Acho que seria muito legal. Deixa eu começar. Não, começa. Bom, a minha história, na verdade, começa, Padre Glênio, com um pouco da sua caminhada, né? Eu durante muito tempo participei daqui da Diocese de Santos, né? Da envolvimento com pastorais, SEBs, comunidades eclesiais de base, né? E no meu percurso, né, também fiz uma experiência no seminário, onde eu conheci um pouco mais profundamente o mundo da filosofia, e aí segui outro caminho, né, e acabei me licenciando em filosofia, fiz a pós-graduação, e justamente nesse caminho, nesse percurso, foi possível identificar claramente a presença do feminino na minha vida, principalmente nas pastorais, né, onde a presença era bem maior da ação na sociedade, da ação na comunidade, no apoio, e sempre tive envolvido nas questões sociais. Hoje eu faço parte de uma cooperativa de professores, sou educador também na escola pública e privada, e faço parte da economia solidária, né? Faço parte do Fórum de Economia Solidária aqui na Baixada Santista, onde também, novamente, a presença feminina é em peso e o movimento dos empreendedorismos solidários, basicamente, são elas que estão movendo, em grande parte, a economia solidária aqui na Baixada. Então, para mim basicamente, quando me toca esse tema, me toca na minha vida também, né? A minha vida é cercada de mulheres fortes, né? Tanto bisavó, avó, né? A minha mãe, hoje minha esposa também, uma mulher super forte, né? Que eu falo que se fosse para disputar em questão de força da vida, ela me derrubava umas 3 vezes, né? Muito forte. E aí isso me traz sempre a sensibilidade de estar fazendo parte dos grupos de apoio dos coletivos.
também faço hoje parte de um coletivo de discussão, de reflexão e também de ações feministas, né? Eu sempre procuro esse tipo de engajamento para poder também entender o contexto, né? Me situar um pouco melhor. Mas eu acho que esse é um caminho que é de partilha, é um caminho que a gente possa aprender muito mais com o outro pela escuta. E agora é contigo. Está mais nervoso que eu. Bom, eu comecei a minha jornada de mãe, né? Minha primeira profissão. Brincadeira. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vou te cortar, Suzana, vou te cortar. Agora, eu achei que a sua primeira fala foi fantástica. A minha primeira profissão, sabe por quê? Porque as pessoas não acham que mãe é um trabalho. Nossa. Entendeu? As pessoas não acham isso, né? É verdade. E mãe, só porque não é, entre aspas, assalariado, não é remunerado. Acho que remuneração e salário são coisas completamente diferentes. É verdade. Não é? Parabéns pelo seu comentário. Sua primeira profissão foi mãe. Obrigado pelo seu comentário. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Hoje eu estou em Santos, mas eu nasci em São Paulo, me criei lá. Tenho mais 4 irmãos. São 3 irmãs, na verdade são 3 mulheres e 2 homens, né? E cresci numa família também de mulheres muito fortes, com históricos, cada uma com a sua força, sua batalha vinda das minhas avós, né? As duas vieram do interior do país, uma veio do interior de São Paulo, a outra veio do interior da Bahia, que rodou o país inteiro, um filho em cada estado, e aí parou a luta dela aqui em São Paulo. E o exemplo delas me fez muito forte também, no decorrer da minha vida. Acabei que, por escolhas, a gente fala que foi porque um erro. Não, não foi um erro. Foram escolhas da minha vida. Fui mãe muito nova, né? Com 16, no meu aniversário de 16 anos, eu estava ganhando meu primeiro filho. E foi um belo de um presente. Hoje ele vai fazer 27 anos, agora, mês que vem. E me trouxe, assim, grandes desafios e me desafia hoje, todos os dias, a ser uma pessoa diferente do que eu fui no passado e ser melhor do que eu podia imaginar. E tudo isso foi graças àquele primeiro passinho dele, né? Primeiro choro, primeira lágrima, primeiro tudo. Depois disso, eu tive mais 2, com diferenças de 4 anos do primeiro para o segundo e 7 anos do segundo para o terceiro. Hoje eles têm 26, a minha menina tem 23 e o meu caçula tem 16 anos, vai fazer 16 anos. E quando os meus 2 mais velhos fizeram 19 anos, eles me trouxeram a alegria de ser avó. Cada um com 19, falou, não, agora está na hora da minha mãe ser vó. Eu falei que não, mas aí já não dependia mais da minha escolha, né? E aí eles decidiram e me trouxeram. Hoje eu tenho um neto de 7 anos e um de 4 anos, que são nossas alegrias, né? E na carreira profissional assalariada, remunerada financeiramente monetário, eu comecei muito cedo, com 13 anos, e trabalhei de tudo. Vendi de plano de saúde a revista por telefone, a sapato, a sanduíche, a fruta na feira, caldo de cana. Entendeu? Eu fui feirante, eu fui vendedora, eu fui entregar panfleto, eu fiz de tudo como toda boa brasileira faz para se virar para manter seus filhos e sua casa. E eu comecei a minha vida acadêmica já muito mais madura, né, na idade. Comecei com 30 anos a minha carreira acadêmica, fiz a primeira licenciatura, fiz educação física, e depois quis concluir com um bacharel, porque eu achava que era um pouquinho mais completo. E nesse percurso conheci uma ONG que trabalhava com crianças marginalizadas, com atletismo, iniciação esportiva ao atletismo, e por causa dessa ONG, desse trabalho voluntário, que eu fiquei quase 2 anos com eles, eu resolvi fazer o curso de arbitragem, porque era muito mais fácil levá-los comigo nos campeonatos
e assessorá-los, né? Apesar de não ser permitido por regra e lei, mas eu estava dentro da pista, dentro do campo, e poderia assessorá-los melhor emocionalmente também, porque é muito mais difícil, é o que a Angélica e o padre já entendem bem, se assessorar uma pessoa em tenra idade com N dificuldades que você nunca imaginou que você passaria na sua vida, e eu tenho certeza que muita coisa da minha vida eu nunca vou passar, que eles já passavam com 10, 11 anos. Então, esse apoio emocional foi o que me fez me manter dentro da área da educação. E em 2015 eu me mudei para o litoral e comecei a trabalhar numa escola lá em Boraceia, em Bertioga, e de lá comecei a trabalhar um ano depois numa escola indígena que tem lá entre São Sebastião e Bertioga, fiquei 1 ano e meio com eles também. Me trouxe mais um novo olhar para o ser humano e essas diferenças e igualdades que nós temos, que são gritantes, que apesar de mudar um pouquinho a cultura, né, ainda tem as mesmas desigualdades que nós. E esse olhar não me deixou desistir da educação e nem do ser humano. E aí eu me mudei para o Guarujá, comecei a trabalhar na educação inclusiva, e já vai fazer 4 anos que eu estou com esse aluno e trabalhando com a educação especial. Ele se forma esse ano, é um dos melhores alunos da escola, e descobrimos essa semana da Diretoria Regional de Santos, ele está entre os melhores alunos em notas e classificação. Eu estou muito feliz pelo desempenho dele. E aí, por causa disso, eu acabei me engajando mais ainda na educação especial e nesse olhar para o ser humano, e a gente não esquece os outros, né? E no percurso a gente conhece as coisas boas da vida, faz novas escolhas, faz dele um avô. E aí eu cheguei aqui. Que percurso, meu Deus. Né? Aliás, Suzana, só aproveitando, a semana que vem nós vamos ter indígenas participando do nosso bate-papo. Ai, que gostoso. Outra população que a gente merece conhecer e entender. Né? Verdade. Fala um pouco da sua trajetória, Angélica, com essas coisas. Então, hoje eu tenho 30 anos, né? Eu comecei a trabalhar esporadicamente, fazendo alguns eventos, conseguindo uma graninha desde os 15. Né, meu pai trabalhava numa época, quem não sabe, meu pai é motorista particular, e ele trabalhava para uma diretora de uma editora de revista. Então sempre tinha algum evento, alguma coisa, e ele falava: coloca minha filha para montar qualquer coisa lá, ajudar alguma coisa para conseguir algo. E aí nisso eu fazia o ensino médio, comecei a fazer um técnico também de administração, que eu queria descobrir o que eu queria para minha carreira, né? Foi aí que me despertou a parte do marketing. No técnico de administração, a matéria que eu mais gostava era do marketing. Aí comecei a ler bastante livros sobre a área e vi que tinha mais a ver comigo a carreira de publicitária. Entrei na faculdade, né? Entrei na faculdade, queria conhecer a área de publicidade, mas sempre eu era levada para o marketing. Meu primeiro emprego registrado foi como um assistente de marketing. Então, nisso eu sempre cuidei, assim, sempre trabalhei um pouco na área de produto, né, que é o que eu estou hoje. E aí, nessa época, eu fazia, que nem eu ajudo hoje na Pascom com a questão de artes, né, então nessa época foi o meu primeiro emprego, eu fazia um pouco disso. Montava catálogos, tirava fotos, então fazia um pouco do que para a Pascom hoje é ótimo, né? Me ajuda muito na ajuda também daí da paróquia, né? Com a comunidade. Nisso me desenvolvi mais, me formei e vi que minha carreira era para ser no marketing, assim. Nessa época, passei por algumas empresas. Hoje, há 5 anos, mais ou menos, eu entrei na área de produtos em específico, e nisso eu desenvolvo produtos para beleza. É algo até meio contraditório, né? Porque a gente vê os dois mundos. O mundo da beleza é perfeito. E aí a gente trabalha na comunidade e vê ali a necessidade
e que você não vai comprar um creme porque você está precisando comprar um quilo de arroz, né? Então é algo assim muito discrepante. Do mesmo jeito que eu trabalho com isso para vender coisas para gente rica, a minha essência eu tento encontrar outras maneiras para também ajudar daquele lugar da onde eu vim, né? Eu morei no Tabuão, depois morei no Campo Limpo com os meus pais. Hoje eu tenho a minha própria casa, me casei faz um ano, né? Então, assim, eu, com a ajuda dos meus pais, sou filha única, né? Tive grandes privilégios por conta disso. Eles conseguiram me ajudar a pagar, por exemplo, a minha faculdade. Eu não tinha, o meu trabalho não tinha renda para isso. Então, minha mãe na época era merendeira e meu pai era motorista. Então, assim, o que eles conseguiram fazer para eu ser quem eu sou hoje, eu sou eternamente grata. E também, e por isso que eles me ensinaram dessa coisa da simplicidade, eu também vejo que eu preciso passar isso também. Se eu tenho hoje uma qualidade de vida melhor, eu preciso dar também qualidade de vida para alguém, né? Então foi até isso que me deu essa oportunidade de dar quando eu fiz esse MBA, né? Eu fiz ainda no curso de engenharia da PoliUSP. O curso de engenharia é um curso que 80% é homens, né? Então eram poucas mulheres. E eu não tive uma professora mulher no meu curso. Todos os professores foram homens. E nisso me instigava cada vez mais. Toda vez que eu ia me matricular em uma matéria, eu via, é outro homem, é outro homem. E aí você vai tendo aula com eles, aqueles, querendo ou não, alguns homens com um pensamento bem arcaico, dava uns exemplos nas aulas que você fica indignada, e aí nisso foi me levantando esse sentimento de querer um pouco quebrar isso. Até na hora quando eu falei o tema que eu queria apresentar, eu tinha certeza que assim, existe 5 professores orientadores no curso, todos homens. E quando eu falei meu tema, eu tinha certeza que 3 já não ia querer pegar, porque eles não tinha nada a ver com o perfil deles. Aí eu fiquei, tá, provavelmente quem vai pegar, eu vou ser orientada por fulano ciclano. Eu falei, prefiro fulano, que fulano tem mais a ver. E foi justamente ele, porque eles escolhem os temas dos cursos. Dos cursos não, dos temas de monografia. Então eu tinha certeza que ia ser aquele ou outro, né? E foi justamente aquele que tem a mente mais aberta. E nisso, quando eu fiz a apresentação, né, até um pouco outros professores que também fizeram a banca, né, eles não tinham muito o que palpitar, porque não era do mundo deles, né? Eu tive que trazer até muito embasamento, porque assim, a apresentação é apresentar aquilo que é o serviço que eu estava propondo, mas eu tive que embasar tanto para provar para eles que aquilo era necessário, porque na visão deles não tinha para que isso, né? Hoje em dia, o mundo vê que a mulher já está bem inserida no mercado de trabalho, ela tem sua voz, mas se você for atrás de dados, você não vê isso. E então é isso que eu vejo no dia a dia, que eu preciso mostrar cada vez mais. Eu entrei, por exemplo, recentemente num novo emprego. E nessas conversas eu já falei, olha, eu, né, tenho toda essa minha carreira profissional, mas eu busco sempre ajudar de alguma forma, e minha bandeira é a bandeira da mulher. Com o trabalho em específico, não tem como você falar um pouco de ajuda à mulher sem ajudar a comunidade LGBT, por isso que eu incluí isso também na minha monografia. Mas ter esse contato de você entender o real problema e mostrar para as pessoas, não naquele ar de feminista, porque acho que isso põe uma barreira nas pessoas, quando você vem com uma questão que eles acham que é um pouco agressivo.
mas tentar explicar ou trazer que nem esses dados, que eu quero até falar um pouquinho, para quem não sabe, vou passar algumas informações também do que eu pesquisei, para mostrar isso, que daí a gente precisa hoje demonstrar para a população. Eu também vejo também para minha família. A minha avó, por exemplo, ela teve que deixar tudo o que ela tinha, porque meu avô era muito rígido, então ele pediu para ela largar o emprego, era para ser dona de casa. Então, assim, eu vejo que hoje eu não preciso ser como ela, mas eu preciso mostrar para ela que ela pode fazer o que ela quiser hoje. E não só para ela, mas como para todos. Então, assim, tanto as coisas que eu vivi na minha vida, como também o que apareceu na minha carreira, eu fui ver nesses dois lados, né? Tem esse lado, como eu falei, da beleza, que é lindo, maravilhoso, como também eu ajudo na comunidade, eu vejo o que existe de pior numa sociedade, e querer entrelaçar isso e fazer um caminho para que todo mundo veja de uma forma boa e melhorar também, né? Acho que basicamente isso. Legal, Angélica. Nossa, impressionado, Angélica. Seu trabalho, impressionante. Então, que legal. Que bela introdução você fez para o nosso testemunho. Né? Acho que você chegar e bancar isso, dizer assim, olha, o meu tema é a mulher, tá? Então, não vou aceitar aqui trabalhar por trabalhar, ou seja, trabalhar para receber uma grana, ou exercer, entre aspas, um subemprego por conta de uma manutenção do status de alguém, né? Ou por conta da manutenção da minha vida. Não preciso disso. Eu quero aqui, a minha bandeira, assim, eu sou mulher, sou competente, estudei para isso, estou aqui. Parabéns. Obrigado. Não sabia desse seu lado, não. Assim, bate-papo para nós é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Obrigado mesmo. E eu queria lançar uma pergunta já, Marcelo, mas pode fazer. Não, eu queria entrar justamente nisso, né? Quando estamos falando do papel da mulher na sociedade contemporânea, né? Quais são os desafios? Né? Como é que vocês veem este momento? E acho que foi legal a fala da Angélica, né? Porque o Almir trabalha em educação, que é um mundo basicamente feminino, e daí tem a dificuldade, né? Não sei se tem esta dificuldade, né? Mas eu queria jogar para o Almir e para a Suzana, né? Como é que vocês veem os desafios? Mulher na sociedade contemporânea. O que a gente precisa? O que está difícil? Quais são? Né? Não sei se você ia nessa linha, Pablo. Não, deixa eles responderem, porque a minha preocupação aqui é ser provocativo. Então, eu vou provocar depois. Não é? Então, deixa eles responderem que eu quero provocar. Tá? Pode falar você primeiro, amor. Ele colocou você na roda. Na roda, tá. Vamos lá. Eu vejo primeiro, acho que a gente tem que ter o cuidado, principalmente cuidado com a palavra, em tempos de que o termo polarização está em voga, né? E eu sempre me pergunto, jogar nas rodas de conversa, jogar de maneira imprecisa temas tão delicados e ter por intenção polarizar, serve a quem? Né? Então, quando a gente fala em educação, aí tem que não é só levar o tema na sala de aula ou provocar o tema no meio educacional para que se pense e reflita nossas atitudes. Qual a intencionalidade, né, daquele percurso. Então, como eu trabalho com processo reflexivo, eu sempre coloco em pauta, assim, qual a intenção de levar aquele tema daquela forma naquele momento, naquele contexto, né? Então, é muito importante a gente discutir, né, o papel da mulher, mas discutir com clareza, discutir desarmado, né? Porque a gente, por ter um momento histórico que já tem informação desde o século XVIII sobre o movimento no feminismo, as alterações, existe uma tendência muito grande de querer fazer algumas generalizações, né? Provocando algumas falácias
que de entendimento, já entendo isso, então vou falar aquilo e tal. Então, eu sempre me pergunto hoje, né, como que é esse contexto, o que devemos considerar. Então, vejo que é muito provocativo, né, até mesmo para uma questão hoje midiática, a gente ser polêmico ou tomar uma posição X ou Y, né? Então, como educador, eu acho que a postura de mediação é uma postura mais difícil que há, né? Não é adquirir um discurso neutro, não é isso, né? É mostrar como foi essa transformação e possibilitar que eles também tenham, com a sua maturidade, alcançar o nível de entendimento que é possível a eles naquele momento de vida. Então, eu vejo que isso é muito conflito ainda, né? Tanto com escola, com pais, com sociedade. Existe um medo, né, muito presente de quando alguém fala sobre algo que vai mudar a nossa comodidade, o nosso estado de comodidade. Pode ser eu falando sobre a questão do feminino em sala de aula, pode ser falando sobre a questão da parcialização em sala de aula. Então, aí fica a grande questão. Como dizer isso de maneira crítica, de maneira que é necessária, diante de tanta calamidade que ainda observamos, não só fora no mundo, né, com o tipo de governos que existem aí, mas como nós tratamos uns aos outros ainda hoje, no século XXI, após tanta história, tanta demonstração, né? Então, ainda para mim, ainda surge como uma surpresa quando a gente tem que falar para alguém, isso é errado, você não deve tratar outro ser humano assim, né? E ainda fico, o que falta a nós para dar esse giro de transformação? A provocação agora é tua. A discussão aqui em casa é sempre rica. Imagina. Aliás, né? eu adorei discutir esse tema tendo um casal presente, né? Porque eu acho que a discussão tem base mesmo. Então, a gente tem tantas e tantas palavras para separação de tudo, que as pessoas esquecem que, na verdade, elas são todas iguais. Né? Eu estava eu fiz um curso de extensão recentemente, e para defender, na verdade, eu fiz um relato pessoal, né, como tese. E aí eu estava conversando com ele em relação a isso. Eu falei para ele, a minha única intenção, na verdade, é mostrar que o meu desejo real é que as pessoas percebam que são todos humanos. Todos estamos humanos aqui. Independente do contexto filosófico ou religioso, ou a crença individual de cada um, uma certeza, todo mundo, uma vez ou outra, eles falam que tem certeza. Isso estou falando dos relatos que eu ouvi das pessoas que eu convivi e convivo. Ninguém fica aqui. Uma hora todo mundo vai embora, então isso quer dizer que mesmo que seja inconsciente a fala, ou que eu não acredito muito nessa coisa de inconsciente, mas esse é um outro assunto. Mesmo que seja inconsciente a fala, ele acredita que tem algo que comanda esse veículo. Então, só porque comanda um veículo que tem uma forma diferente física, o que eu vejo é diferente do que eu vejo de mim mesmo no espelho, eu tenho que tratar desigual. Eu tenho que tratar diferente, porque é mais alto, é mais baixo, é mais largo, é mais fino, fica procurando nomenclaturas para separar aquela pessoa do mundo que ele vive. Mas isso é só por conveniência, né? Até o momento que lhe convém, ele separa. Se em algum dado momento ele necessitar daquele outro, aí ele é afim, ele é chegado, ele é próximo, ele é útil, ele lhe serve. E aí entra o papel representado pelos seres que vieram no gênero feminino, biologicamente no gênero feminino, que faz o corpo funcionar de uma forma diferente, mas não tão diferente assim, né?
que eu falo isso hoje porque eu me deparei com uma situação na sala de aula, quando eu tive que dar uma aula sobre o corpo e o gênero para crianças de 9 anos de idade. E aí a professora falou, a diretora falou, você tem que abordar esse tema porque está na apostila. Eu falei, então tá bom, eu vou abordar esse tema. Aí eu escutei um professor, um tanto cheio dos conceitos, falando assim, agora eu quero ver você falar da diferença de um e de outro. Porque vai ter muito pai aqui na porta da escola brigando com você. Eu falei, então eu vou fazer o meu papel. Eu sou professora e eu vou ensinar. E aí eu levei 4 banners para a sala de aula, para todas as salas. Tinha um banner que era do corpo feminino, um do corpo masculino, um da musculatura do ser humano e o outro da estrutura óssea. E abri todos os banners para eles. É claro que foi uma risada geral, porque são crianças. Ninguém levou aquilo para um lado tão conotativo, no sentido um tanto pejorativo, porque eles não têm essa malícia. A malícia está na cabeça do adulto, né? E aí eu dei risada e falei para eles, vocês sabiam que tudo isso aqui que vocês estão vendo são vocês? Aí todo mundo ficou em silêncio. Como assim, professora? Pois é, todos esses daqui, ó, são vocês. Só tem uma minúscula diferença. Olha o tamanho que são vocês. Olha para vocês aqui, o tamanho do seu braço, das suas pernas, do seu corpo. Lembra dos seus pais. A única diferença aqui é uma função. Qual que é, professora? É só a participação da reprodução humana, meu amor. Só tem esse formato aqui do homem e da mulher só por causa disso. O restante é tudo igual. Serve para a mesma coisa. Aí uma menina perguntou, mas professora, por que as pessoas tratam as outras pessoas diferentes? Porque ela foi ensinada assim. E aí, depois disso, eu começo a perceber, né, dentro do contexto histórico que eu vivi, que é uma necessidade tão grande das pessoas impor o seu próprio desejo, que elas esquecem que elas reproduzem sem pensar o que elas estão reproduzindo, só reproduzem. Aí você pergunta, mas você concorda com isso? Ah, mas eu aprendi que era assim. Não, eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei, você concorda com isso? Ah, eu nunca pensei nisso. Não, podia pensar agora. Só porque eu tenho uma forma que você, na sua visão, é um tanto com os traços mais delicados do que você, só porque o meu rosto, que nem de todas, ele não é coberto por pelos, para que ele seja protegido, o que mais eu tenho de diferente? Quando eu falo para os meus alunos mais velhos que a produção hormonal do homem e da mulher é igual, o que muda é a dosagem, eles ficam em choque. Em choque. É muito difícil para eles aceitar que o corpo deles produz o mesmo hormônio que a mulher. E as mulheres também ficam em choque de saberem que os hormônios masculinos também têm um corpo feminino. Então, é nesse momento que eu abordo essa questão do diferente só na cabeça de cada um. Todos estamos humanos. Todos estamos aqui para fazer parte de algo. Auxiliar alguém. Aí eles falam, eu gosto de viver sozinho. Não, querido, você não vive sozinho. O ser humano nasceu para viver em sociedade. Eu vou virar um eremita. Acredite em você, até aquele eremita que passou lá na Netflix, lá no reportagem dele, ele não vai na cidade de vez em quando? Aquele cara que vive lá na floresta, ele não depende do outro que também vive na floresta, trocando favores? Ainda vive em sociedade. Então, por que alimentar diferenças? Respeitar, sim. Eu respeito aquilo que eu não consigo fazer. Eu respeito aquilo que eu ainda não aprendi. Eu não tenho uma opinião formada sobre tudo. Não dá. Eu não conheço tudo. E mesmo que eu conheça, pode ser que eu conheça mais ainda e mude de opinião. E tá tudo bem. Eu acho que é isso, né, amor? Tá bom. Se eu vou... eu com um bom... Continue, uma delícia ouvir. Filosofia na palavra.
É interessante, ela tocou num assunto que está tendo uma discussão muito grande no Estado, né, em escolas públicas, que eu posso entender que diferenças existem, mas não são sinônimos para desigualdades. Isso. Né? Então, há uma confusão muito grande, muito sutil, e às vezes intencional, de transformar as diferenças em desigualdades. O que se torna perigoso, não só uma arma enquanto ideia, mas também se torna um impedimento da vida, e a vida em abundância. Né? A vida que era para ser tão abundante, tão rica, na troca de conhecimento, de jeitos de ser, jeitos de falar, ela se torna algo medíocre. Né? Então, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui sobre esses termos. Né? E a gente sabe que toda desigualdade ela tem diferença, né? Ela apresenta diferença, só que de outra conotação. E é justamente essa delicadeza, essa sutileza que a gente, na educação, fora da educação também, eu acho que na educação da vida, a gente tem que começar a verificar, né? Ações, atitudes um pouco mais conscientes e reflexivas. Perfeito. Trazer um pouquinho da comunidade aqui, né? O Mário coloca, e quero pedir para o Padre Glênio comentar, mãe é essencialmente uma educadora. Educar, ensinava mestre Paulo Freire, é conscientizar e problematizar, o que pode contribuir uma mãe educadora para educar socialmente seus filhos. Olha. Não, eu acho assim, por exemplo, a grande questão que vocês trazem, assim, a questão da educação. Acho que a Suzana, ela trouxe isso na fala dela várias vezes, né? Eu respeito aqueles que foram educados de maneira diferente, mas que, de repente, podem mudar, não é? Se estão abertos, se forem educados, estão abertos a mudar, porque a educação a educação é mudança constante, né? A gente se educa o tempo todo. Por exemplo, eu não sei utilizar todos os termos, eu não sei, às vezes, falar tudo aquilo que agrada uma pessoa, não é? Então, a pessoa tem que me dizer, não, esse termo não me agrada, esse termo não está correto, né? Então, eu estou aberto à mudança, no meu caso, estou falando de mim. Né? Então, ou seja, o papel de uma mãe educadora é a mãe suficientemente boa, como dizia o Winnicott. Né? O Winnicott dizia. Não é? Ou seja, qual que é a mãe suficientemente boa? É a mãe que vai fazer tudo que o filho quer? Não, é a mãe educadora. E a função, ela não é de gênero, ela é função, ela é uma função. Pode ser qualquer coisa, até uma instituição, desde que eduque suficientemente bem o filho para essa pessoa, a criança, para a vida, não é? Nós temos muitos órfãos que foram muito bem educados dentro de instituições, né, que acolheram e que se tornaram grandes homens e grandes mulheres na vida. Né? Ou seja, essa instituição foi uma mãe suficientemente boa. Né? Em compensação, nós tivemos mães e pais abastados, né, que tiveram grandes possibilidades de educar seus filhos e que transformaram seus filhos nos monstrinhos. Né? Ou os filhos que transformaram nos monstrinhos, a gente não sabe. Não é? A gente não sabe quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha. Porque isso depois, né? Mas, na minha opinião, uma mãe educadora é uma mãe suficientemente boa. Eu gostaria de deixar aqui meu registro que mãe não é uma coisa de gênero, pai também não. É uma função. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Concordamos. Se o Winnicott não tivesse morrido 20 e poucos anos atrás, né, ele já teria mudado para cuidador suficientemente bom, né? Porque essa coisa assim. Mas eu acho que essa é a minha visão, não sei dele. Não sei a coisa do inconsciente que a Suzana colocou, eu vejo que o papel de educador que o próprio Mário levanta, eu acho que se a gente pega, né, tem na psicanálise, a Melanie Klein, né, que ela usa uma coisa muito bonita, que é assim, que a mãe empresta a cabeça para o bebê aprender a pensar. Né?
Quer dizer, eu acho que esta coisa carinhosa da mãe virar e falar assim, isso é sono, vai dormir, ajuda a criança a perceber as suas coisas e entender os seus sentimentos, os seus movimentos, até ele decodificar e começar a entender, isso é sono, ou isso é fome, ou isso é raiva. Muito só existe uma mente se existe outra, né? Só existe uma mente se existe outra. Isso, essa relação. E eu acho que é legal essa coisa assim, que vem o cuidado, que a gente vê muito na educação. Tadinha, ela é menina. Ou a pessoa aprender a colocar coisas do tipo assim, né? Fulano vai ficar triste com você, onde as pessoas aprendem muito mais a satisfazer o contexto e agir com outros do que esta educação de se conhecer, de pensar, se posicionar, porque ela tem o direito de se posicionar, não só para agradar o outro, não só para ser aceito, né? Quer dizer, e isso muitas vezes era visto na educação, né? A menina tem que ser mais cordata, não pode falar, não pode brigar, né? Tem toda uma coisa educacional aí. Tenho uma mensagem. Professora Suzana, uma grande amiga e profissional, uma mulher de referência. A você, meus respeitos. O Ronaldo está mandando mensagem para você. Pergunta. Almir, o tecnicismo pedagógico foi abolido pelo fato de ser imposto. Em uma nova forma de educar mais abrangente e capacitativa, também manipulações e radicalizações. É um comentário que ele está colocando. Sim. Você concorda? Concordo. Concordamos. Eu queria fazer uma perguntinha só para a gente alargar, que vocês usaram esse. Quando se fala de papel da mulher, se ouve muito falar de feminismo. Né? Eu não sei se entendemos a mesma coisa. Quando fala de feminismo, o que quer dizer uma pessoa feminista? Como isso a diferencia de outra que não se... Por favor, me expliquem isso. Não sei quem começa, Angélica, Suzana, Almir. Quem quer falar? À vontade. No caso, eu acredito que o feminismo ele é um movimento que coloca para mostrar que a mulher ela busca a igualdade, né? Tanto de lado político, social, ideológicos, ela quer ter uma luta pela igualdade e também por condições que façam com que ela também seja vista igual o homem. É mais ou menos como a Suzana acabou de falar, que ela explicou para os alunos dela. Nós somos iguais, né? Temos os mesmos órgãos, a gente só tem a questão da função da reprodução diferente. Então, é basicamente isso. Tem lados que são maiores, que a luta que é o que algumas coisas, que religião bate muito com isso, por questões de aborto ou de medicamentos, que vai além, né? Isso acho que vai de cada um esse pensamento. Mas para mim a base é isso, é a busca da igualdade. Só colocar um adendo aqui a mais que a Angélica. Quando a gente coloca a igualdade também, tem muitas pessoas que às vezes falam assim, então você está fazendo um comparativo. Não é um comparativo. Porque quando a gente põe a igualdade de estamos humanos, a gente não esquece as diferenças que nos fazem importantes para estarmos juntos. Como, por exemplo, a força física, que é uma das coisas que a gente mais ouve falar quando a gente fala sobre o feminismo. Então quer dizer que a mulher tem a mesma força que o homem. Não, querida, eu não estou falando de biologia. Eu estou falando de igualdade de direitos, de igualdade de existir, igualdade de pensar, de sentir, de escolher. Essa é uma igualdade que nos foi podada. Eu não quero ficar pegando um barril ou um saco de cimento de 50 quilos na cabeça para provar que eu sou igual a você. Eu respeito que você tem mais força que eu, porque você tem um hormônio que te faz ter mais força que eu. E que bom.
Porque aí eu tenho um hormônio que faz eu colocar um filho seu no mundo. Se você não consegue, e que bom, né? Mas eu quero ser respeitada porque eu consigo ter um filho. Eu quero trabalhar numa empresa que eu seja respeitada porque eu estou gerando um filho. E aquilo não vai ser um empecilho para a empresa ou para a minha vida. Aquilo é uma benéfice, é uma graça que eu estou recebendo. E eu gostei de estar assim, eu quero ser respeitada por isso, né? E o homem, quando ele for ser pai, ele quer ser respeitado porque ele vai ser pai. Porque um adolescente, ele quer crescer, quer virar um profissional de uma área que é exclusivamente, né, feminina, ele tem que ser respeitado pela escolha dele. A mesma coisa a mulher, que nem a Angélica, está num curso que 80% são homens. E daí? Não significa que ela é incapaz de pensar? Ou ela vai ser uma aluna pior do que os outros só porque ela é mulher? Então, é dessa igualdade que a gente fala. Quando a Angélica colocou assim, eu, na década de 90, ouvi a igualdade do feminismo muito oposto disso que a gente entende hoje, que era uma competição, e nunca se tratou disso. Não é uma competição, não quero ser melhor que você. Eu quero ter os mesmos direitos. Eu quero ser ouvida também e respeitada. Legal. Gente, eu fui complementar a coisa do Winnicott e acabei desconsiderando que o Padre Grande tinha feito uma pergunta. Né? Retoma a pergunta para a gente, Padre Grande. Não, a pergunta era essa, né? Não é a pergunta, eu queria que eles comentassem, né, sobre essa questão da educação, né? Que a gente tinha levantado, bem, a gente não, acho que foi o Mário, né, levantou a bola da educação. Acho que é fundamental a discussão, assim, não é o machismo, não é o feminismo, não é o cristianismo, o islamismo, hinduísmo, os ismos não são importantes, né? O importante é a educação, é a base. Sim. Né? Ou seja, como você vai lidar com esta criança, esse jovem, esse adolescente, que vai formar a sociedade, não é? Então, essa é a pergunta. Como a gente tem aqui 3 educadores, Marcelo educadora, Angélica educadora, né? Aliás, 4, né? E o casal também aqui são educadores. Sim, você é educador também. Ó. Exatamente. Não se tire dessa. Sim, eu sou educador, né? Mas como que a gente pode formar essa base? Porque a minha preocupação é essa, assim. Quando a gente fala de família, sem levantar aqui a bandeira de família, que eu odeio essa descrição, família tradicional, família não sei o que, os nomes, rótulos todos, não. Família é família. Família, para mim, é um núcleo de pessoas que se amam e se respeitam. Para mim é isso, né? É uma comunidade de amor, né? Então, não importa qual seja essa comunidade, né? Os membros não importam, porque, por exemplo, meus pais foram criados pelos irmãos, então é uma comunidade de amor. Jesus, por exemplo, vivia numa família onde todos eram irmãos, né? E ele, os apóstolos eram irmãos dele, por exemplo, né? Jesus viveu numa família, por exemplo, em que ele só tinha mãe biológica, o pai era adotivo, né? Nasceu nessa família. Outra coisa, Jesus era muito amigo de Marta, Lázaro e Maria, que eram irmãos. E Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha família? Quem são meu pai e minha mãe? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, ele realmente tem uma ideia de família, a família que são todos irmãos, então, a família de amor. Então, eu acho que como que nós podemos, acho que essa é a pergunta, não sei, tocou no meu coração a pergunta de que, assim, como a gente pode educar essa sociedade onde está polarizada, bipolarizada, tripolarizada, não sei, uma família, nós estamos à beira de um caos, estamos à beira, está quase, à beira de um caos que a gente acha que é político, mas não é, vai ser um caos para todos nós. A gente está vendo o que aconteceu no Afeganistão, aconteceu na Venezuela, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui agora. Então, como a gente poderia pensar numa educação onde nós podíamos dar uma base, eu não sei se vocês estão entendendo a minha proposta, dar uma base que as pessoas entendam que a melhor saída é o respeito e o amor. Essa é a minha pergunta, assim, para a gente conversar. A resposta eu sei que é de $1 milhão, tá bom?
Padre Glênio, eu entendo numa perspectiva um pouco mais geral. Eu penso que essa forma como nós estamos fazendo de buscar uma rede de pessoas com as mesmas intencionalidades. A gente vê tanto falar em crime organizado, formação de quadrilha, né? Tudo parece que para o mal consegue fazer uma união perfeita de aplicar algum golpe. E para o bem a gente tem uma certa dificuldade de unir as intencionalidades, de pegar os nossos erros, botar um pouquinho de lado e falar, peraí, vamos construir uma coisa bacana, porque a gente merece, né? E quem está à nossa volta merece. Eu acho que é começar a expandir a ideia de educação, a ideia de, como você trouxe, de uma família baseada no amor, né? Em rede. Né? Em rede. Não é possível... Eu lembro até Teilhard de Chardin, né? Um filósofo que falou sobre o ponto ômega, um ponto de evolução, em que a gente iria evoluir pela consciência, né? Eu quero acreditar que ele não é utópico. Né? Então, assim, eu acho que é um momento da gente... A gente já sabe que tem que se unir. E agora a gente tem que buscar os meios para fazer essa união acontecer aos poucos, por meio da escuta. E eu acho que essas redes sociotécnicas e redes socio-humanas, redes de fazer o bem, como eu estava observando quando o próprio Marcelo mandou o convite, eu fui atrás, né, um pouco para saber como era o programa, o que você... E isso é uma rede linda, de várias pessoas falando, várias pessoas trazendo conhecimento, trocando ideias, saberes e práticas. Enquanto a gente fortalecer, eu acho que isso vai começar a acontecer, e já acontece, eu por experiência própria, né, de viver isso nas comunidades eclesiais de base, e ver isso muito de perto nos movimentos eclesiais, nos movimentos também fora da eclésia, que há, sim, movimentos acontecendo, e a gente precisa dar corda para isso, leveza para isso, e mostrar para as pessoas que está acontecendo transformação do bem. É verdade. Eu lembro que um exemplo que eu tenho de família, desde muito nova, porque a família é muito grande, a minha avó materna teve 8 filhos, 7, como ela mesma dizia, 7 vingaram, e esses 7 também tiveram muitos filhos, então a casa era sempre cheia. E a minha avó paterna teve 10, e os 10 também tiveram bastante filho. Então, de um lado ou de outro, sempre tinha muita gente. Antes da minha primeira incursão à realidade externa, que era a escola, eu já tinha uma bagagem grande de convivência, né? E lá uma regra era clara e indiscutível. Todo mundo cuida de todo mundo. Não interessa se é o filho de fulano, de Beltrano, se é menino, se é menina, se é pequenininho, se é grande. É obrigação de todos cuidar de todos. E eu cresci com isso. E é o que eu passo para os meus filhos e passo também para os meus alunos. É sua responsabilidade, sim, cuidar do seu próximo. Ah, não, ele é seu, sim. Ele é seu colega, ele é seu vizinho, ele é seu irmão, ele é sua mãe, seu pai. Não interessa o amor ou o ódio que você tem por ele, é sua obrigação. Dê o seu melhor. E se eu tiver com raiva? Engole a raiva. Fala para ele. Estou com raiva de você por causa disso, disso, disso. Mas cuida. Porque se ele precisa de cuidado, é porque naquele instante ele está mais frágil que você. Porque a gente não sabe o dia do amanhã. Então, faça a sua parte. Quando eu ouço numa reunião de pais, mas eu não sou obrigada a educar, isso é obrigação do professor. Eu falo, engano do senhor. Deixa eu te explicar uma coisa para o senhor. Filho não vem com manual, tá? Nenhum vai vir. Acredito eu que Deus não vai permitir isso. Não nessa vida, não nessa terra. Se de repente tiver outra terra e tem, eu não sei, né? Mas aqui é obrigação do senhor, sim, educar. A minha função na escola, a priori, é repassar conhecimentos embasados cientificamente.
está num livro descrito, numa linguagem ainda não conhecida pelo seu filho, e eu vou lá, interpreto para ele e passo aquele conhecimento. Quando me sobra tempo, eu educo, porque eu sou uma pessoa responsável. E é obrigação do Senhor, é sua responsabilidade, educar o seu filho e o do vizinho também. Porque, às vezes, o filho do vizinho não tem quem olhe por ele. A senhora está me dizendo, então, que é minha obrigação cuidar daquele moleque do vizinho que é um irresponsável? Eu falei, o senhor já parou para pensar que, de repente, o seu vizinho está com algum problema? Às vezes, o senhor dá uma atenção para o filho do vizinho, o vizinho, além de vir te agradecer, a vida dele mude. Ou, às vezes, é na sua casa mesmo o problema. Mas é obrigação, sim. É de todos. E não é da mãe, eu acho, de todos, né? Que antes tinha essa coisa do ser papel da mãe e o pai ajudava, né? Que é um grande equívoco, né? É um triste equívoco, né? Eu conheço pais biológicos e pais não biológicos que são espetaculares em suas representações de pai, de avô, de pessoa, de ser humano, sem classificar. Eu não tenho que classificar, é um filho, é meu neto, é meu vizinho, é o colega do meu amigo, não. É um ser humano. E eu preciso estar integralmente ali. E o que eu não sei, eu vou aprender com ele, e o que eu não sei, eu vou buscar fora, mas eu preciso estar ali presente. Eu fico imaginando a inveja da Angélica quando ouviu falar da sua família e ela filha única, né? Como... Há desafios e desafios. Olha, é triste, viu? Não, é impressionante, é impressionante. Parece as tribos de Israel, gente. É um mar de gente. Ah, mas assim, meu pai teve 19 irmãos, tá? Nossa! Mas, assim, eu acho que a Angélica, ela tem que falar por ela, claro, mas eu estou aqui entrando, a Angélica tem muitos irmãos, porque a rede da comunidade que ela pertence, que a ama, né, a qual ela frequenta, é muito grande. Os irmãos, eles não são só de sangue. Às vezes, os irmãos os laços são muito mais fortes, né, no afeto, gerados no amor, do que os biológicos, né? Não, Angélica? O que você acha? Sim, com certeza. Eu tenho amigas ali que eu sei que eu posso contar em qualquer momento, porque é aquela coisa, né? No caso, minha mãe não pôde me dar irmãos. Ela até tentou, mas Deus não quis. Então, se foi só eu busquei aquelas pessoas, me aproximei, né? E tenho elas como irmãos, né? Tenho questões que, assim, eu entro na casa da pessoa, a própria mãe dela eu chamo de tia, porque é como se fosse da família. Até essa questão do encontro também, né, que a gente tem, por exemplo, dos jovens na paróquia, né, que é o FSJC. Lá todo mundo se chama como tio, tia, primo e prima, porque nós somos todos uma comunidade, uma família que está ali para servir. E tem pessoas ali que realmente, para mim, eu considero como se fosse da minha família, são tios, são primos mesmos, né? Fora aqueles que eu carreguei desde a infância, né? Tem uma amiga minha que é desde os 12 anos, que é como se fosse minha irmã. Tem alguns comentários, vamos trazer a comunidade, mas que acho que meio que já responderam, né? Não sei. O Clóvis pergunta, quem devemos educar? Os manipuladores diversos? Afinal, a teoria do diálogo é bem freiriana? Acho que ele quis dizer freudiana, talvez. Talvez. Né? Mas acho que... Paulo Freire? O Freire, Paulo Freire. Pode ser Paulo Freire, né? Verdade. Paulo Freire. Mas acho que Suzana refletiu muito, né, sobre quem devemos educar. As crianças. Eles não têm partido. A gente começa pela base. O Reginaldo Batista está colocando. Comecei a pensar dessa forma após ler o livro Os Segredos da Mente Milionária, quando Harvey Ekel
expõe que determinado pensamento é do pai e não necessariamente tem que ser também do filho. Perfeito. Aliás, se coloca a ciência, né? Eu não me esqueço de um fato, né, que eu conto, acho que até já contei em um bate-papo, que eu fui tentar ensinar meu filho que a Terra era redonda no porto, explicar o navio sumindo no horizonte, né? Ele tinha uns 7, 8 anos, pôs a mão na cintura, olhou para mim e falou: pai, eu já vi foto de satélite. Né? Toma, distraído. Não, isso era naquela época. Hoje vai ter alguém com um Google, vai dar um zoom, ó aqui. Não, mas tem gente que vai falar que a Terra é plana. É verdade. Nossa, ainda tem, viu? Pior que ainda tem. Que legal. Nem vou contar, a gente faz outro bate-papo para a gente falar disso. Tem gente que acha que vai tomar vacina e vira jacaré, gente. O Mário coloca, padre. O Mário coloca, padre, igreja mater et magistra? Isso, igreja mãe e mestra. Mãe professora, mãe educadora, né? Assim, uma tradução assim, literal. E a igreja, não, só um pouquinho, acho que só para explicar o que é igreja, a gente tem como assim, como se fosse a instituição igreja. Tá, tem a instituição, é uma organização institucional, como todas as outras. Mas quando se fala igreja, mãe e mestra, a gente está falando da comunidade, não é? Vocês falavam de uma comunidade tribal, né? E eu também sou de uma comunidade tribal, porque nós nordestinos somos todos tribais, ou seja, o filho é educado por todo mundo, né? O neto é educado por todo mundo. Então, isso é a comunidade tribal. E esse é o sonho do reino de Deus, de Jesus. É o sonho da comunidade tribal, ou seja, onde não há líderes assim autocratas, nem enfim, ditadores ou reis, nada disso, mas assim, onde todo mundo cuida de todo mundo, onde há uma partilha, onde há amor, né? Então, eu acho que essa é a igreja, em grego, eclésia, como você trouxe, né? Quer dizer, a comunidade dos que creem. É a comunidade. Então, ou seja, é isso, é o comunitário. Tanto que o Concílio Vaticano II traz uma nova ideia de igreja, que é, ou seja, primeiro, todos nós somos povo, e dentro deste povo, cada um exerce uma função. Então, ou seja, não é piramidal, mas é circular. Todos sentamos juntos. É uma mesa redonda onde todo mundo vai falando um pouquinho e cada um exerce essa função. Então, essa é a igreja mãe e mestra, ou seja, a igreja que é mãe, que cuida de todo mundo, mestra, que ensina a todo mundo. O que você acha disso, Almir e Suzana? Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que o cuidado é essencial, e se cada um realmente fizesse como os mandamentos, os princípios de Cristo que foram colocados, nossa, estaremos muito melhor. Muito. É claro que cada um de nós temos as nossas peculiaridades individuais para modificar ou para reobservar, né? Mas se cada um cuidasse mais do outro, porque às vezes o olhar do outro para nós, ele é muito mais apurado do que o nosso por nós mesmos. E quando a gente cuida, a gente é cuidado também. Não é que a gente faça algo para alguém esperando algo em troca. Mas quando você cuida, quando você entrega essa energia do cuidado para o outro, para o próximo, isso toma uma proporção que você não tem mais controle. E isso é uma coisa boa. Não é? Só que tem muitas pessoas que querem ter o controle de tudo, absoluto, o tempo todo, e nem se permitem, também não cuidam. E aí gera o que nós vemos tão egocentrismo sem limites, sem precedentes. Angélica, mas agora eu vou fazer o papel de entrevistador, tá? Vou te entrevistar. Angélica, você enxerga que a comunidade que você participa, ela é mãe e educadora? Ou a comunidade que você participou, a igreja que você conhece, né? Você enxerga? Sim, a igreja que eu conheço
desde que eu cresci desde que eu nasci, na verdade, é São José Operário. Para quem não sabe, meus pais frequentavam um grupo de jovens, né? Então eles namoravam na época que era na São José e casaram lá, fui batizada lá, me crismei, e quando eu fui casar eu falei, tinha que ser lá, né? Então, assim, todo mundo tem pessoas, tem casais, assim, da época que meus pais conhecem, que às vezes vêm falar comigo, Angélica, eu fico, nem sei quem é, né, mas oi, tudo bem, então, porque eu vejo que, assim, eles têm um carinho muito grande por mim, né, então eu tenho que retribuir isso também, e porque como eu cresci lá e eles também têm esse carinho pelos meus pais, é algo muito recíproco, assim, então por mais que você não conhece, você vem a conhecer e aquilo faz com que se fosse a minha família ali, né, desde o começo, né, porque estavam com eles desde quando eles eram adolescentes, então, do mesmo jeito que eles viram esse amor, no caso dos meus pais, crescendo e dando frutos, eles também me acolheram junto, né? Acolheram eles e me acolheram. E hoje eu vejo até que, às vezes, agora eu acredito que eu estou mais à frente, né, de coisas da paróquia do que eles, né? E está sendo ao contrário também um pouco, né? Porque o padre mesmo, né, ele me conheceu primeiro para depois conhecer os meus pais. Então agora está sendo uma troca. É um ciclo perfeito. Uhum. Ô, Marcelo, não mude de assunto, agora é contigo a pergunta. Conta pra gente. Não, porque agora é minha vez, né? Assim, conta para nós se a igreja que você conheceu, que você conhece, não é? Aí, quando eu dizendo a igreja, estou dizendo assim, a comunidade, que a gente fala de igreja como se fosse uma questão religiosa. Vamos tirar a questão religiosa de lado, ok? Mas religião é aquilo que liga as pessoas, né? Então, mas as pessoas entendem só como uma questão, né? Empresa se usa muitas vezes em tom pejorativo, dizendo que aquele grupo é uma igrejinha, no sentido de que se apoia, mas é fechado. Isso. Mas a comunidade, Marcelo, que você se desenvolveu, né? Você acredita que é educadora e mãe? Como que é? Foi, profundamente, né? Acho que Almir e Suzana não sabem. Fui educado no interior, né? E tinha liderança de um padre, para você ter uma ideia. Naquela época, ele usava batina, andava de lambreta, né? E muitas vezes ele puxava um carrinho de mão e ele recolhia garrafas, jornais, papelão, vendia, comprava material de construção e ele construiu uma casa. E a cidade começou a ajudar. E a cidade foi ajudando. Daí quem foi morar nessa casa ajudou a construir a outra, pagando, né? Nós conseguimos ter uma cidade que não tinha população de rua, que não tinha desabrigado, que não tinha... Coisa linda. Todo mundo, eu lembro assim, desde criança, o padre passava com a carrocinha e a molecada ia atrás gritando, Bié, né? Era o padre Gabriel, né? E ele era um moleque como todo mundo, né? Quer dizer, então, mesmo não pensando em termos de igreja católica, etc., né? A questão da comunidade ter essa solidariedade era muito bonito. Numa cidade, né? Eu fui criado em Barretos, né? Como eu dizia, Barretos só tem duas classes sociais, os podres de rico e os podres de pobre, né? Quer dizer, terra de fazendeiros, né? Mas, ao mesmo tempo, todos se alinhavam nessa coisa, né? Quer dizer, os médicos abriram uma farmacinha nessa comunidade, né? Ou seja, isto para mim foi a minha grande dificuldade vindo para São Paulo. Eu não achava espaço onde a gente pudesse ser igreja nesse sentido da gente se... Bom, vamos mudar a palavra igreja para comunidade. Isso. Porque quando a gente fala, por exemplo, da comunidade eclesial de base, que é uma ideia, o pessoal não conhece a história da fundação das comunidades eclesiais de base, que ela foi fundada, basicamente, né, por Dom Eugênio Salles, por exemplo. Aí você, bem, quem conhece um pouquinho aqui da igreja, vai ver Dom Eugênio Salles, arcebispo do Rio de Janeiro, uma pessoa extremamente conservadora, você não sabe o que esse cara fez.
né? Ou seja, na igreja há espaço para tudo em todos os momentos. Então, ou seja, a comunidade eclesial de base é isso, comunidade, ou seja, onde todo mundo dá um tijolinho para construir uma casa, não é? Onde todo mundo traz uma latinha para poder, né, dar comida para alguém, ou seja, a comunidade eclesial de base não é simplesmente assim assistiva, ou seja, dá assistência, não. Ela ensina a pescar, não dá o peixe. Ou seja, transforma o ser humano. Essa é a ideia da comunidade eclesial de base. Almir, Suzano, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor, porque vocês estão muito mais dentro do que eu dessa comunidade, né? Então, ou seja, ela ensina a pessoa a ser gente. Ou seja, vamos trabalhar, vamos dar estudo, né? Vamos dar uma forma de profissão para a pessoa, porque é isso. É o que o padre Júlio Lancelotti faz, apesar das críticas que muita gente faz sem conhecer o trabalho dele, né? Infelizmente, mas não quero entrar aqui, porque senão fica com o coração peludo, sabe? A minha sobrinha... Você não quer falar, mas eu posso falar? Não é melhor não, né? Não, pode falar. A gente não pode falar da primeira-dama aqui, né? Não pode. Não. Pode, né? Então a gente... Não é lugar, né? Então, você fica com o coração peludo. Minha sobrinha que fala, tio, você está com o coração peludo? Eu não sabia o que era, que você está com raiva, né? Esse coração peludo, né? Então, ou seja, a comunidade eclesial de base não tem nada diferente da comunidade primitiva. Ou seja, onde todos tinham tudo em comum, ninguém passava fome, não é? Isso é bíblico, está lá na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, né? Onde todo mundo dava tudo para todo mundo tinha um básico para sobreviver. Isso é a comunidade eclesial de base. Sou apaixonado pela comunidade eclesial de base. Perfeito. Deixa eu fazer até um adendo com a sua fala, padre, que a nossa Bíblia, né, eu falo nossa porque eu acredito na Escritura, mas respeito também quem não crê, né? No curso de terapias Ayurvedas, que os Vedas, eles começaram a ser escritos mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, mas ele é mais antigo que isso. Lá já se falava desse respeito e o cuidado que deveria se ter em comunidade. Um tem que cuidar do outro. Se o alimento do seu irmão faltou, que ponha você na mesa dele. Porque para você não vai faltar. Sim. Porque o cuidado com a comunidade é essencial. Os Vedas também enxergam a saúde de uma forma muito integral. Nunca dividiu o espírito, a crença, o alimento físico, o momento da prece, o cuidado com a comunidade, a limpeza, a higiene, a organização, os pensamentos. Para eles, tudo tem que estar em equilíbrio. E se o outro estiver em desequilíbrio, ou seja, doente, independente de como seja, você também está doente. Exato. Eu quero voltar aqui, que o próximo me corrigiu, é que eu li as falas dele em momentos separados e eram na sequência. Então, eu vou voltar aqui. Almir, o tecnismo pedagógico foi abolido pelo fato de ser imposto. Em uma nova forma de educar mais abrangente e capacitativa, também vemos manipulações e radicalizações. Quem devemos educar? Os manipuladores diversos? Afinal, a teoria do diálogo é bem freiriana. Diante desta situação da educação, a quem devemos educar? Bom, eu acho que a gente deve educar a todos. Todos. Tanto quem faz a manipulação, também quem sofre a manipulação. Eu acho que o processo educativo, como um todo, ele não para, né? A todo momento também tem um processo de revisão de si mesmo. Então, educar não é só mostrar a alguém, é uma troca, é um aprendizado. Então, se outro é capaz de escutar e aprender comigo, e aprender também consigo mesmo seus equívocos, começar a perceber isso, há espaço para uma nova sociedade, há espaço para uma sociedade mais presente, mais no hoje, que educar é estar no presente, né? Educar é estar no presente. É você saber se situar, se contextualizar, mais do que obter conhecimentos adquiridos de formas e fórmulas de saberes, né?
são técnicas e teorias, é esse estar no presente para saber como vai lidar com essas informações. Aí, diante dessa questão, eu vejo muito claramente, assim, educar a todos, reeducar o nosso diálogo e nos perceber. Se percebemos essa manipulação, para aí refletir, a quem está pertencendo essa manipulação? Qual a intencionalidade dessas pessoas ou desse grupo? E chamar para o diálogo, parar para pensar, né? Perguntar francamente o que está acontecendo, qual é o seu objetivo, porque nós percebemos, né? Então, sem a cultura do deixa para lá, eu acho que não é mais o momento de deixar para lá, é o momento de sentar, porque nós já temos informação e meios de comunicação tão claros atualmente que escolha a gente decidir não conversar com o outro. Olha aqui, nós dois estamos aqui no litoral paulista, em Santos, fazendo uma troca com pessoas que estão em São Paulo, né? Conhecendo... Que trouxeram outras vivências do interior do país, de outras regiões, que sofreram influências de outros e outros lugares também, familiares e amigos, e os irmãos que agregaram. Tem gente de Caraguá aqui assistindo a gente. Eu vou dar uma apressada nos comentários para não desconsiderar ninguém pelo nosso tempo, né? A Silvia faz um comentário. Boa noite. Na ânsia de educar uma criança para o mundo, muitas vezes o adulto invalida emoções desta em prol da educação social. É isso mesmo. O Lucas, crise e família, a filosofia, a educação física, artes estavam querendo tirar do currículo. Penso que teria alguma intenção, não levar o aluno a ser crítico. A BNCC veio para mudar isso? Boa questão. Então, o que eu posso dizer sobre isso, de maneira bem sucinta, é que a BNCC ela veio com uma intenção, né, pelo menos no primeiro momento, de trazer habilidades e competências, né, mais macros, a preocupação não de somente desenvolver conhecimentos específicos, mas habilitar as pessoas para o convívio, para um pensamento crítico. Não no currículo, né, na construção do currículo não tem tirar disciplinas, né? O que você tem é uma abertura, uma flexibilização após a formação geral básica, né? Eu falo isso com propriedade porque eu faço parte de grupos de estudos da BNCC, né? E aí eu tenho uma experiência na formação curricular de algumas escolas. Então, assim, ela depende muito da comunidade, né? Se apropriar junto com a escola local de qual currículo que faz contexto, que faz sentido para aquela comunidade. Então, apesar das minhas críticas ao modelo como foi colocado, mas ele dá muita abertura para que a comunidade escolar decida junto. Ele completa aqui depois... Um pouquinho, eu tenho uma pergunta, por favor. Desculpa a minha ignorância. O que é a BNCC, por favor? Fala a sigla. Base Nacional Curricular Comum. Tá bom. Então, o que seria, Almir, essa Base Nacional Curricular Comum, por favor? Dar os princípios que, em território nacional, a base mínima para a educação do nosso povo. Por exemplo, seria o quê? Não é dar os conteúdos. Não seria matemática, português, nada disso. Não. Isso são componentes curriculares. São componentes curriculares, assim como os temas que o compõem. São componentes curriculares. Porque a gente está falando assim, tem que haver uma formação geral básica, tem que ter projeto de vida, tem que ter eletiva. Então, é uma exigência básica que todas as escolas do território nacional tenham. Entendi. Obrigado mesmo. Para que seja equitativo a formação no território nacional. E é por isso a crítica do Lucas, né? Porque o Lucas, ele é um rapaz da nossa comunidade, aí filho da nossa comunidade, que está fazendo educação física e, né,
Assim, eu cheguei aqui há 7 anos atrás, ele é um menino, hoje já está um homem fazendo faculdade, né? Então, ele está enfrentando já essa dificuldade, né? Dizendo que educação física, filosofia, as matérias pensantes e que fazem bem para o povo, né? Porque todo mundo quer ver alguém ganhando medalha, não é? Mas ninguém educa essa pessoa para ser esportista. Ninguém educa para o esporte, ninguém sabe o que é um esporte. Para que serve o esporte? No Brasil, o esporte ele é como o Galvão Bueno narra, ou seja, é competição. E aí a gente vê, por exemplo, estou só aqui abrindo um parênteses aqui, né? A gente vê ele narrando, torcendo para que, sei lá, um ginasta não ganhe a melhor medalha para o brasileiro ganhar. E aí você vê os ginastas dizendo assim, não é assim não. Parabéns, nossa, que legal, né? Então, eu acho que falta isso em nós, ou seja, a gente valorizar o outro. Se o outro, naquele momento, está sendo mais... Né, foi melhor em algum momento, melhor entre aspas, né, não tem melhor nem pior, ele foi mais competente naquilo que ele fez naquele momento, né, não significa que você não competiu. Acho que é muito importante isso na questão da educação física, né, que o Lucas traz aí, na filosofia, em outras áreas, né? Não sei o que vocês pensam. O Lucas completou. Estamos fazendo uma monografia sobre esporte na escola e fiquei surpresa com o descaso sobre a disciplina de educação em alguns momentos. Né? Agora, vamos nós. Regiane está colocando, Almir e Suzana sempre me fazem refletir. A Valquíria coloca, te amo, Suzana. A Leila manda um coração. O Reginaldo está com raiva, respira e ajuda. Gente, eu tenho que falar, essas pessoas, tirando o Lucas que colocou agora, que eu vou falar com ele já, a Silvia é minha irmã, minha fofa, ela é psicóloga e é uma das mulheres que eu admiro demais também, pela garra e a força que ela tem e por tudo que ela supera da vida dela para ser exemplo, apesar dela falar que não é exemplo para ninguém, mas eu tiro ela como meu exemplo, apesar dela ser mais nova. Ela é mãe de um menino maravilhoso que trouxe muita graça para a vida da gente, enche de alegria o nosso coração sempre, e é um dos desafios a gente se mexer e ser melhor cada dia, porque ele veio com a pérola do autismo, que eu falo que é uma pérola porque enriquece demais a vida da gente, todos os dias. E ela aprende com ele, e ele ensina para a gente, e ela ensina para a gente, apesar dela falar que não. A Valquíria linda, minha prima, o Reginaldo também é professor de matemática, é advogado formado, largou a advocacia e virou professor. Ele falou, não quero mais advogar, porque é muita mentira, e a gente fica lutando com um sistema que é muito difícil, e eu vou ser professor porque assim eu educo lá embaixo, entendeu? Para não passar por isso aqui no fórum. É um pedaço de pessoa maravilhosa também. A Regiane é uma amiga minha também, professora. Que bom. Tudo professor, aprendendo com a gente. Obrigada pela participação de vocês. E Lucas? Obrigado mesmo. Conselho da tia, que nem eu costumo falar. Não desiste. Infelizmente, a educação física é muito mal vista no nosso país. Muito. Mas isso é uma conturbação histórica. Vem lá quem, como professor de história, se tiver algum na live também, pode dizer isso. Quando entrou a nova Constituição em 88, que foi liberada a educação física de uma forma não tão institucionalista, ou seja, que ela foi trazida para o Brasil para formar novos operários. Porque como a formação, na verdade, de escola pública, ela foi aberta para os filhos dos operários e para os operários aprenderem a ler, tudo na base do porquê as máquinas eram muito pesadas, eram muito difíceis, parafusos apertados eram muito difíceis de apertar, então eles são de pessoas mais preparadas. Aí trouxeram a educação física. E aí, quando veio a nova Constituição, que liberou essa função de o professor de educação física é o do regime militar, virou uma bagunça. Ninguém mais enxerga o professor de educação física como cuidador do próprio corpo, como conscientizador. E aí acha que é o professor do joga bola e tá bom. Entendeu?
A fala final do Você vai longe. a fala final. Perfeito. Vou finalizar sobre a importância da educação física na aprendizagem. Os artigos ainda não percebem sua importância como conteúdo significativo. Vocês estão alinhados. Ótimo. Eu falei isso na minha tese, foi a minha tese, a importância da educação física escolar na aprendizagem. Perfeito, porque eu sou um esportista, assim, amador, desde que me conheço por gente, né? Agora estou relaxado por conta de uma série de problemas, né? Mas sempre pratiquei a educação física. O que me educou como pessoa foi o esporte, né? Ou seja, os limites, a educação. O esporte é o que educa a grande maioria das pessoas, infelizmente. Hoje tem a música, mas a poesia, né? Mas o esporte educa a grande maioria dos jovens da favela, como eu sou da favela. Muito. Não é? Como eu sou da favela, tenho muito orgulho de dizer isso. Sou da favela, fui criado lá, então me educou. Né? Então, jogar bola, jogar vôlei. Eu passei numa peneira no São Paulo Futebol Clube, quando eu era criança. Né? Passei numa peneira do Banespa na época, porque na escola eu aprendi a jogar vôlei e aprendi a jogar futebol. Então, me ajudou muito. Legal. Legal. A Eliana coloca: enquanto passa informação e lida com os alunos, os professores estão dando exemplos que marcam, sejam quais forem. Né? Reginaldo, às vezes é esse exemplo que o vizinho precisa para mudar sua conduta, eu acho. A Maria Messias, e essa eu conheço, que lá da minha terra, era uma família enorme que morava. Eram 8 super unidos. Né? 8 não. 8 que eu me lembro, né, Messias? Educar é ensinar e árduo, prazeroso e diário. Né? Depois tem... Nossa Senhora! Tem um monte de mensagem. Que lindo encontro de pessoas que pensam e agem com tanta amorosidade. Somos irmãos, somos todos iguais. Né? Malu. O Clóvis. Padre, meu avô materno teve menos filhos no seu núcleo familiar, só 8. Os parentes diziam, João é mole. João é mole porque só teve 8 filhos. Só teve 8. Entendeu? Mônica, um beijo para você, Moniquinha. Moniquinha, beijo. Te amo. O Mário. Angelina, fale um pouquinho de sua experiência com a inclusão. É Angélica, tá? Ele corrigiu a Angélica. Pode falar, Angélica, um pouquinho sobre inclusão? Gente, nós estamos estourando o nosso tempo, mas as pessoas merecem. Fala, Angélica, da sua... O que eu tento usar, eu não tenho nada assim, participo de alguma comunidade voltada a isso, ou algum grupo, eu tento fazer isso na minha vida. Por exemplo, no meu trabalho, fiquei 4 anos trabalhando no mesmo lugar. Então, eu tentava colocar aquilo em prática para as pessoas que eu convivia. Então, eu trabalhava num lugar que tinha os grandes cargos eram masculinos, então eu sempre tentava mostrar que eu tinha voz também, que podia lidar com todos eles, de igual para igual. Ou, às vezes, eu tinha vezes que eu via, tipo, eu pedi um aumento, vamos supor, e aí eles falavam que não tinha. E aí um rapaz pediu o aumento e ele foi efetivado e recebeu o aumento. Aí eu falava lá, por quê? Né? Eu tenho tanta qualificação quanto ele. Então, eu vou tentando incluir nessas partes. Uma coisa também que eu fiz, que depois, assim, na hora você acha que vai ser bacana até, então, mas que não vai ter tanta repercussão, assim, no geral. E eu recebi um feedback muito bom, que foi até no encontro que eu coordenei aí na paróquia. Quando a gente faz o encontro, a gente depois escolhe quem vai ser os coordenadores do próximo. E, assim, o problema que a gente tem é o quê? Coordenação, a gente tem jovens e tem casais, né? Então, a gente foca nisso, casais. É um homem e uma mulher. E existe pessoas, mulheres, que servem em nossa paróquia, que são viúvas, ou o marido não participa. E nisso... eu falei, por que não colocar 2 mulheres como coordenando,
né? Elas são aptas para isso, elas têm condições e são maravilhosas. Por que não? E aí o padre super topou e a gente fez isso. Depois, as duas vieram, me abraçaram e agradeceram muito por aquela oportunidade. Então, assim, é uma coisa super simples, né? Mas que trouxe para aquela pessoa foi maravilhoso, porque ela, tipo assim, eu não podia ter algum cargo assim um pouco mais alto, porque eu não estava com meu esposo. Mas eu fui reconhecida e fui vista que eu sou capaz para aquilo, mesmo eu estando sem ele. Então, é algo desses pontos que eu tento fazer para trazer mais inclusão. Tanto teve esse ponto, como também teve umas pessoas que têm alguns problemas, como eu posso dizer? Fugiu a palavra. Ai, agora fugiu a palavra. Foi nesse ponto, teve essas duas mulheres e também teve uma menina que tinha problemas e que a gente deu espaço para ela ser coordenadora de uma equipe. Porque ela é capaz, ela tinha todos os hábitos, só porque ela é deficiente. Fugiu a palavra, era deficiente. Ela tem uma deficiência e assim sempre colocavam ela só para trabalhar, nunca para colocar à frente. E aí a gente também deu essa oportunidade. Então, e ela também ficou super feliz e veio me agradecer depois. Então, assim, eu acho que é nesses pontos que eu tento levar na minha vida. Eu não tenho, como eu falei, eu não tenho nada muito grande, eu fiz esse meu projeto, mas se vai para frente ou não, eu não sei. Mas eu tento incluir a inclusão dentro do meu convívio. Eu acho que esse testemunho que a Angélica está trazendo, gente, desculpa aí, nosso horário está estourado, mas assim, que a Angélica está trazendo, a gente compartilhou disso, que a Angélica era coordenadora na época, né? E aí falou assim, a gente pode colocar 2 mulheres? Porque assim, os maridos não vêm, não participam, né? Mas elas estão sempre aqui, mas assim, sempre vão para a cozinha, sempre vão para a limpeza, né? Sempre vão para... Não tem nada, cozinha, limpeza, pode ser, sem problemas, assim, mas a gente sempre coloca lá, como se estivesse escondido, como se fosse um subcargo. Não, então vamos mudar isso. Eu e a Angélica abraçamos a ideia, né, Angélica? A equipe também que estava com a gente também super abraçou a ideia, falou assim, não, então a gente vai dar uma carteirada aqui e dizer assim, não, elas merecem coordenar a equipe. E foi isso que a gente fez. Inclusive essa moça, né, que tinha lá uma deficiência física e tal, que todo mundo também só colocava como se fosse escondido, como se fosse as galinhas da Angola. Marcelo, depois você explica galinha da Angola aí, né? Ou seja, né, os navios negreiros que traziam gente escondida lá embaixo, né, para mascarar. Então, ou seja, não tem espaço para isso na minha comunidade. Vamos lá, vamos lá. Eu digo minha comunidade, a comunidade que eu participo hoje, né? Não tem espaço para isso. Vamos todo mundo sair para fora. Não tem ninguém escravo de nada. Legal. Olha, o Alexandre coloca, eu cresci na comunidade eclesial de base e está correto está correto, padre, sobre a comunidade eclesial de base. A Rejane coloca, você também, Suzana, você também passa isso para nós amigos. O Clóvis, obrigado, Marcelo e Almir. Arthur, boa noite. Lucas, obrigado, nós somos brasileiros e não desistimos. A Carmen, um beijo, Carmen. Carmen é uma psicanalista que trabalha com comunidades em Niterói, está aqui acompanhando a gente. Obrigado pela companhia, Carmen. Bom ouvir vocês. Minha avó materna teve 24 filhos, 21 partos. Reginaldo. Foi mesmo. E Lucas colocando, temos muitos talentos, temos que dar oportunidade para todos. Gente, oramos aí 15 minutos. Eu queria abrir para vocês 3, né? Quando vocês foram convidados para esse tema, deve ter passado coisa na cabeça. Assim, eu preciso falar isso, não posso esquecer de falar isso, e aí a conversa vai para um rumo e talvez vocês não tiveram oportunidade de falar o que seria fundamental para vocês. Querem complementar a fala, fazer uma reflexão final?
Eu penso que, sim, para mim, toda oportunidade aqui foi da vida, foi uma partilha. Então, melhor oportunidade de dizer algo não houve. Eu acho que aqui surgiu uma coisa muito bonita, que foi, a gente começou no feminismo, né? Foi um contexto, falamos, trocamos, e vimos que o conjunto do feminismo está dentro do conjunto da vida, né? Então, é como aquela teoria do conjunto. Percebemos que existe um bioma, vamos dizer assim, na linguagem da biologia, que é pulsante, são pessoas. Pessoas que precisam ser reconhecidas. Nós temos que, sim, bater o pé para lutar contra qualquer forma opressiva, seja com quem for. Em especial nesse papo aqui, questão do feminino. Seja em qual dimensão ele se manifestar. Seja no feminino dentro do masculino, ou no próprio feminino em si. Então, a gente tem que começar a ter clareza e sem medo de formar uma comunidade que opta pela vida, né? Opta pela vida. Uma vida abundante, sempre. Obrigado, Almir. Suzana? É claro que a gente sempre tem um roteiro na cabeça, jamais professor, né? E mãe? Mãe, então, gente do céu, tem uma lista permanente. E eu digo mãe de uma forma geral, como o padre trouxe para a gente, aquele que cuida muito, que sempre tem alguém dependendo dele, sempre tem uma lista pronta na cabeça. Uhum. E é automático. Às vezes a gente está resolvendo uma coisa que não tem nada a ver com o que está acontecendo ali, quer dizer, a gente está resolvendo uma coisa aqui, e você lembra de uma coisa que não tem nada a ver com o contexto, e aí você para e observa, você faz aquela observação para a pessoa, e você questiona, fez isso? A pessoa fala, mas que... Não, só me responde que sim ou que não. Senão até o rumo da conversa muda. Mas eu acho que foi muito mais enriquecedor do que o meu roteiro. Eu adorei ouvir vocês, eu estou muito encantada com o trabalho da Angélica, porque abraçar o outro dessa forma tão integrativa, realmente, eu conheço os desafios pelo tempo que eu trabalhei com ONG, que eu fiz os meus estágios também na educação física, eu também fiz com ONGs, e é espetacular o que a gente ganha para nós como seres humanos. E às vezes a gente acha que está dando muito pouco para o outro, mas às vezes esse muito pouco é tudo que ele vai ter naquele dia, e é aquilo que vai transformar ele para o resto da vida. Eu estou encantada com a história do Marcelo também, com essa comunidade maravilhosa que você viu crescer, que eu admiro demais, que eu acho que todo mundo tinha que ter, em qualquer lugar do planeta. A história do padre, então, nem se fala, né, gente? Eu estou aqui maravilhada com tudo. E eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de ter participado. Todo sábado às 6 horas. Primeiro dizer que este bate-papo fica gravado e fica disponível no YouTube da paróquia, né? Já são 61 bate-papos que estão lá. Eu queria dizer que, sim, foi ótimo. Já falei para o Almir, vamos fazer um outro bate-papo sobre economia solidária, que é um tema que a gente precisa trazer. Você quer falar, padre? Eu quero tietar agora que por 1h30 me passou despercebido que eu estou diante de uma árbitra esportiva, ou seja, eu sou um esportista amador, assim, eu cresci no esporte, o esporte fez muita diferença na minha vida, eu sou o que sou pelo esporte, assim, gratidão a você e a todos aqueles, né, de verdade, tenho muita gratidão, assim, aos meus professores de educação física, porque eu sempre fui apaixonado. Olimpíada, para mim, que nem acabou agora, eu não dormia quase, eu ficava assistindo, porque todos os esportes, para mim, são muito importantes, porque eu cresci no meio do esporte, então o esporte, para mim, fez muito sentido na minha vida. Gratidão a você, muito obrigado, viu? De verdade. Você quer encerrar? Não, eu queria tirar uma selfie com ela agora, mas ela não está aqui, então eu não vou tirar. Dá um print na tela, dá um print. Dá um print na tela. Verdade mesmo, assim, para mim é muito importante. Angélica, por favor. Angélica, o que você queria falar?
Eu gostaria de passar, né, assim, que todos nós temos as nossas opiniões, nós estudamos para saber melhor sobre um assunto em específico, devemos falar, nos impor, todos nós temos voz, a mulher também tem a sua voz e não pode se calar por isso ou por qualquer outra coisa que aconteça, né? E que qualquer pessoa que estiver precisando de uma ajuda possa contar comigo. Acredito que também com a nossa comunidade da Paróquia São José Operário, né? Quem está nos assistindo ou qualquer outra pessoa, que a gente tem que se unir e ser fortes juntos, né? Todos nós. E também agradecer aí pelo bate-papo. Eu sempre sempre fico no atrás, né? Ajudando nos projetos da paróquia, tanto nos bate-papos quanto nas transmissões em geral. E dessa vez tive essa oportunidade de falar aqui, para o pessoal me conhecer mais um pouco. Eu agradeço muito. E também, Almir e Suzana, vocês são maravilhosos, como o pessoal falou aqui, né? Que se inspiram em vocês, nossa, realmente, esse bate-papo mostrou que vocês também me inspiraram. Obrigado. Adorei conhecer vocês. Gratidão. E para terminar, Marcelo, você, né? Todo mundo falou. Eu vou dar. Primeiro, assim, né? Falou em educação, falou em sociedade, falou em igualdade, em respeito, né? Eu acho que foi, né? Eu acho que a gente devia mudar o nome do bate-papo para Papo de Boteco, né? Quer dizer, a gente está aqui... Só uma linguicinha acebolada, Os botecos que a gente não pode mais frequentar, a gente tem conseguido fazer os sábados aqui. É uma delícia encontrar, conhecer amigos. Né? Obrigado pela serenidade. Mas assim que tiver liberado, a gente pode marcar um encontro presencial. Claro. Sim, sem dúvida. Bom, vocês aqui, a gente aí. Principalmente em Santos, que a gente vai lá em Santos, à beira da praia, não é? Olha, essa terra tem bons frutos, tá? Eu nasci em Santos. As porções de boteco é mais gostosa lá. É verdade. A gente vai lá, come um camarãozinho, uma coisa. Tá fresco. Pois é. Valquíria coloca, maravilhoso bate-papo, espero ter mais conselhos maravilhosos, beijo a todos, padre, você é lindo. Obrigado. Ai, gente, ela é linda também. Não, e eu agora fiquei envergonhado também. Ela é um doce, não precisa. Valquíria, a semana que vem a gente tem papo sobre os indígenas, agosto é o mês dos indígenas. Eles tiveram que brigar, fazer protesto, foram para Brasília, pararam a rodovia aqui do lado. Nós temos muitas tribos habitando em São Paulo. Vamos conhecer um pouco. Oi, fala. Verdade. Não, a gente precisa ter... não vou falar nada, não, porque... Vai, muito obrigado, queridos amigos, Mário. Amigos, um beijo, thanks, tá? Maria Aparecida Oliveira, obrigado, excelente bate-papo, parabéns, equipe, Padre Marcelo, Almir, Suzana, Angélica. Nossa, quanto elogio aqui! Tá, o pessoal está encantado. Concordo eu também estou encantado. Obrigado, Angélica, Suzana, Almir, Padre. Valquíria, gratidão, Marcelo e Angélica, Lucas, Cris e família, parabéns, voltem mais vezes, a arte de educar é maravilhosa. Reginaldo Batista, gratidão a todos por essas palavras tão ricas. Manu, grata por momentos tão especiais, boa noite. Sônia Maria Bruno Oliveira, Dona Sônia, obrigado a todos. Maria Sirlene Nascimento, boa noite. Adriana Tuca de Moro, eu filmo. Ela é nossa chefe. Bate-papo foi ótimo, boa noite. Clóvis, padre, ficou vermelho? É o preço assim. Ele mais vermelho agora. Val. Gente, um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Eu queria, só para a gente encerrar,
Eu queria convidar... Estou vermelho, tá vendo? Estou vermelho. Eu queria convidar vocês a rezar a oração mais ecumênica que existe, que é a oração do Pai Nosso, né? Porque o Pai Nosso é uma oração tão bonita, né? Porque ela pede a Deus o pão, o perdão, a reconciliação entre nós, a paz, um reino onde a gente pode ser irmãos e que todos são iguais, né? E o Pai não está só no céu, ele está na terra também, né? Ou seja, todos nós estamos juntos. Então, podemos rezar? Vocês topam? Sim. Sim, claro. Podemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um beijo, meus irmãos. Tá? Beijo, gente. Obrigada. Espero encontrá-los em breve. Todos vocês. Vamos. Tá.